Que a escuta e a vivência do Evangelho nos conduza à vida eterna. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Hoje celebramos essa missa também pelas famílias de nossa comunidade, como nós aqui lembrávamos no começo dessa celebração. As famílias que são sempre muito importantes para nós, né? Não só como núcleo, né, de onde nós viemos e convivemos, mas porque a família também é onde nós experimentamos grande parte da nossa experiência fraterna, do amor, da acolhida. Há muito tempo nossa comunidade restringia, né, inclusive o assentar aqui, e nesse fim de semana, graças a Deus, com os avanços, né, que nós estamos percebendo e com algumas possibilidades, nós também adotamos então aqui a possibilidade de vocês estarem se assentando juntos, né, as famílias e os casais. Lembrando que isso só aumenta também, né, o nosso compromisso de amor fraterno, né, para com os outros também. Especialmente aqueles que, não sendo da minha família, do meu núcleo familiar, né, é importante esse cuidado, né, de ainda que, de alguma medida, guardar um pouquinho o distanciamento, ainda que, né, tenhamos avançado, graças a Deus, em algumas realidades que toca a saúde de todos nós, né, ainda é importante, né, o cuidado, né, que nós tenhamos entre nós, né? Ainda não superamos totalmente, né, essa crise, né? Alguns inclusive acompanham de casa em decorrência dessa situação, né? Seja pela idade, seja porque é do grupo de risco, ou seja porque de fato está enfermo, né? E acreditamos e rezamos a Deus que temporariamente, né, em vista dessa enfermidade em especial que nós lidamos com ela, mas graças a Deus sentimos que estamos conseguindo caminhar, né? Esperamos e confiamos, né, que estamos caminhando para tempos melhores, dias melhores, uma situação melhor. E aí, como família que somos também, enquanto igreja, nós precisamos sempre manter, né, o compromisso de uns com os outros. Acolher vocês também nesse domingo da família a oportunidade para a gente continuar também pedindo a Deus que continue dando a todos nós e nossas famílias um bom discernimento, né, daquilo que compete, daquilo que é responsabilidade nossa, daquilo que é compromissos nossos, né, que nós tenhamos também sempre essa identidade familiar, que ela nunca se apague do nosso coração, que ela nunca se apague do nosso ambiente e também, né, dos lugares onde nós estejamos sempre. Irmãos, nós hoje, ao celebrar essa liturgia do domingo, nos deparamos com a continuidade dos textos que são o modo pelo qual esse ano a Igreja nos orienta no caminho da fé que fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente os textos desse Evangelho de São Marcos, onde o caminho com Jesus e a experiência com Jesus é decisiva para conseguirmos afirmar e compreender quem Ele é. Por isso, uma das missões da Igreja, um dos nossos compromissos, uma de nossas identidades, não a única, mas certamente uma forte identidade nossa nós somos uma comunidade que é missionária, comprometida com o anúncio. Assim como vimos no Evangelho a iniciativa de Jesus ao chamar os seus 12 colaboradores mais próximos e enviá-los 2 a 2. Aqui está aquilo que depois, intrinsecamente, será não só o compromisso inicial da Igreja, mas um deles. Como nós sabemos, depois de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar, primeiro em Jerusalém e depois pela redondeza e a região, e com a perseguição espalharam ainda mais pelo mundo. Não apenas os 12,
mas especialmente o outro grande apóstolo que foi São Paulo, e não apenas Paulo, mas temos um outro Tiago, que não é o mesmo, um outro Filipe, que não é aquele que aparece na companhia dos mais próximos de Jesus, um outro chamado Barnabé, que nós sabemos um grande apóstolo, e outros que nem nomeados são, mas que por onde passaram pregaram o Evangelho e anunciaram o Evangelho. Portanto, aqui está implícita também, né, a proposta de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos, e continua a dizer a todo aquele que se torna discípulos dele: ide pelo mundo e anunciai a todos o Evangelho. Portanto, anunciar Jesus, falar a respeito de Jesus, e não apenas falar, mas também manifestar os sinais de Jesus, que os discípulos do Senhor, especialmente naquele contexto, manifestaram de forma tão evidente. E por que o Senhor insiste com isso? O Senhor insiste para que mais pessoas possam tomar consciência de quem é Ele. Aqui está uma insistência no Evangelho que é fazer compreender-se. E quando Jesus quer ser compreendido, não é que ele se sente mal compreendido, mal interpretado, ou Jesus se sente de alguma forma reduzido, sua missão, o seu papel, de forma alguma. Ele tem tanta consciência de quem é e da importância daquilo que ele traz e anuncia, que ele quer que mais pessoas tomem também conhecimento. Por quê? Porque ainda há dúvidas para alguns. O Senhor vai até a sua casa, a sua família, que é o texto que antecede um pouquinho esse que nós ouvimos hoje, e ainda se perguntam: quem é esse? Não conhecemos seu pai, não é ele filho do carpinteiro, não conhecemos seus irmãos. Ainda há uma dificuldade em compreender. Os seus discípulos também, até pouco tempo, ainda se perguntavam: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? No meio da multidão, recentemente nós ouvimos que Jesus foi tocado por uma mulher que estava há 12 anos acometida de uma enfermidade. Quando ela toca Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Os seus discípulos até perguntam: como assim, no meio dessa multidão? O Senhor pergunta: quem te tocou? E aí nós lembrávamos na reflexão que Jesus não pergunta quem o tocou simplesmente, mas quem o tocou com fé. Porque nem essa fé os seus discípulos ainda tinham. Então, de fato, eles também ainda caminham no caminho da fé, e para que ela seja de fato compreendida por todos, o Senhor então insiste também em enviar os discípulos seus. Ainda que eles não tenham ciência completa a respeito de Jesus, mas o compromisso de ir e fazer o que ele pede vai ajudá-los a irem compreendendo quem é esse. Porque quando eles voltarem, e eles voltam, inclusive depois afirmando ao Senhor o extraordinário que lhes aconteceu: nós expulsamos os demônios e eles nos obedeceram, nós curávamos as pessoas e elas ficaram sãs, nós ungíamos os doentes e eles restauravam as suas forças. Quando eles voltam ainda que no caminho do discernimento de Jesus, mas é um modo do Senhor ajudá-los a irem tomando consciência disso. De tal forma que essa atitude de Jesus, que também de alguma forma é a atitude da igreja, é essencial também nos tempos de hoje, quando o Senhor também nos envia. Ainda que não compreendamos tudo, ainda que não saibamos dar respostas de tudo o que acontece no meio de nós, por meio de nós e por causa de nós, muitas vezes por causa dele e por meio dele, não sabemos explicar, mas o fato é que estamos no caminho, o fato é que estamos comprometidos com ele, o fato é que estamos proclamando e anunciando Jesus, que para ele nesse momento é o mais importante. Com o tempo, nós, como os discípulos do Senhor, na sequência desse texto, com o tempo nós chegaremos no momento em que caberá a nós fazermos a nossa afirmação de fé, a exemplo de São Pedro, que deu a resposta dos discípulos
que é especialmente a resposta do discípulo, porque não pode partir da opinião dos outros, mas deve partir da experiência pessoal que cada um deve fazer, a exemplo de São Pedro. Os discípulos de Jesus devem dar respostas não a partir do que disseram ou falaram a respeito de Jesus, mas a partir da experiência que fazem eles mesmos com Jesus. Assim também caminhamos nós, assim também insistimos nós nesse caminho, que de alguma forma também revela outra importante identidade nossa, que é a do profetismo. Devemos também sermos profetas, ainda que não sejamos, como disse Amós, ainda que não seja filho de profeta, ainda que seja como ele, apenas um cuidador de gado e alguém que cuida de seus sicômoros, ou seja, uma vinha, ainda que eu não seja um profeta, Deus o tornou profeta. E o profeta Amós, assim Deus o torna capaz de proclamar, e isso torna um profeta extraordinário, porque Deus assume ou busca ou traz Amós para profetizar em seu nome, porque aqueles que deveriam falar estão silenciados, estão calados, ou estão comprometidos com outras realidades que não são as realidades do reino de Deus. Nós, enquanto igreja, não temos outro compromisso senão com Jesus Cristo. Nós não devemos estar comprometidos com outro senão aquele que nos anuncia as realidades do reino de Deus e a verdade. Nós, enquanto família, não devemos estar, de fato, dispostos a assumir outras realidades que não sejam aquelas que, de fato, nos identificam com a família de Deus. Isso é ser profeta, inclusive nos tempos de hoje. Isso é ser uma igreja profética, nos ambientes, lugares onde está. Isso é reconhecer essa identidade nossa e permitir que ela continue como identidade própria da vida dos cristãos. Portanto, nós estamos também nesse caminho e desejosos de que nós possamos, de fato, resgatar a nossa relação com Jesus e não ter o receio de ir ao encontro daqueles que o Senhor nos manda ir, aqueles que abrirem as portas e os corações, né? Até porque não levamos nada conosco, né? Ou seja, Jesus, quando insiste com os discípulos, não levei nem sacola, nem pão, nem dinheiro na cintura, é exatamente para dizer, não levamos outra coisa senão o que temos de mais precioso, o anúncio da salvação, a boa nova. Que quem o recebe, como o Senhor mesmo nos ensina, né? Aquele que de graça recebe, de graça também deveis dar. Os discípulos que são, de certa forma, colocados diante de realidades tão extraordinárias, devem levar essas extraordinárias realidades aos irmãos e permitir que eles possam acolhê-las em sua vida, de tal forma que nada seja empecilho, nada coloque obstáculo para acolher essa boa nova de Deus. Assim também somos nós. Estamos desprovidos de tudo e qualquer outra realidade que nos comprometa para que aquilo pelo qual estamos nós de fato comprometidos seja o nosso maior dom ou a nossa maior riqueza. As verdades do reino de Deus, as verdades do Evangelho. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, saídes e sacudir a poeira dos pés como testemunho. E aqui lembramos que o sacudir a poeira não pode ser nunca visto como um sinal de desprezo, descaso. Não, o Senhor apenas quer que nós sejamos de fato comprometidos com a realidade do seu reino, de tal forma que tudo aquilo que não é próprio do reino, que também nós sejamos capazes de descartar ao longo do caminho. O que é pó e poeira, que fique para trás. Nós continuaremos comprometidos com o anúncio do reino de Deus. Aquilo que é pó e poeira, ou que não corresponde, ou que não faz parte, ou que não acrescentou absolutamente nada na nossa caminhada, na nossa dinâmica, no nosso percurso, pó e poeira, fique pelo caminho. Nós insistimos no caminho do anúncio do Evangelho e continuamos dando testemunho daquilo que vimos e ouvimos, ainda que não compreendamos totalmente, ainda que estejamos no caminho como os discípulos do Senhor.
que os sinais que Ele nos permite ter e ver nos ajude ao longo do tempo a conseguir fazer a afirmação de fé que deve ser nossa e também de todos aqueles com os quais ou pelos quais encontramos pelo caminho. E lhes anunciamos essa verdade, ou anunciamos essa realidade do Reino de Deus. Que o Senhor continue nos enviando, como de fato enviou 2 a 2, de tal forma que o testemunho de um deve ser também o testemunho de outro. 2 a 2 é com essa finalidade que o Senhor os manda, para que haja sempre alguém que dê testemunho daquilo que o outro também dá testemunho, do que viu e ouviu. E mesmo que ao sair daqui estejamos sozinhos, não estaremos sós completamente. Porque aquilo que individualmente eu também me comprometo com Jesus e anuncio, é aquilo que cada irmão e irmã nossa, especialmente nessa comunidade de irmãos, também ouviu, experimentou e agora dá também testemunho como o meu. Que essa seja, portanto, a nossa iniciativa, nosso caminho, nossa experiência, como família, como irmãos, como amigos. Que essa seja também a nossa experiência como povo de Deus e povo cristão.